Presidente Lula, primeiro eu queria que você olhasse esse plenário, essas lideranças políticas que vieram de norte a sul do Brasil e visse da importância do compromisso que o nosso partido assume hoje com tua candidatura. A gente tem prezado pelo compromisso programático dessa aliança, mas também a gente tem o exemplo no parlamento com o senador Randolfo Rodrigues, com a deputada Joênia Wapichana e com tantas lideranças políticas nas câmaras municipais e assembleias legislativas do país. Por isso eu fico muito honrado de me somar a essa trincheira e dizer, viu, presidente, que a partir de hoje o senhor já pode sair daqui nas entrevistas e falar que recebeu o apoio do partido que mais cresceu na Câmara Federal, que dobrou a bancada em 2022. Já pode falar isso nas entrevistas, porque a rede cresceu 100%. Então, presidente, queria, sobretudo, refletir sobre esse grupo político que aqui se encontra. Aqui, além de acolhimento, eu percebi um ambiente de um clima de amor, de fraternidade, de amizade e de respeito, que é nesse caminho que a gente deve construir o nosso país. Essa política do ódio parece que contaminou as pessoas. E não é só o desmonte das políticas públicas do governo Bolsonaro, na área da educação, do meio ambiente, da cultura, mas é o sentimento do ódio e de fazer justiça com as próprias mãos que esse governo tem impregnado na sociedade. Não é só no Rio de Janeiro que a gente vê o assassinato de pessoas, de inocentes, pessoas nas favelas, por parte do excesso da força policial. Isso está presente hoje em todas as capitais do Brasil. E em Pernambuco não é diferente. A polícia está matando. E por mais que o comando da polícia esteja sob a guarda do comando do governo do Estado, o discurso de ódio do presidente da República incentiva. O discurso da lógica de que o bandido bom é o bandido morto tem matado muitos inocentes. É um outro bandido que precisa estar preso esse. Nunca morto, mas preso. Daniel Silveira não podia estar na Câmara Federal. Não podia estar numa CCJ, na Comissão de Justiça do Congresso Nacional. É um constrangimento para nós parlamentares conviver com aquele indivíduo. Mas, presidente, esse é um momento de reflexão dos caminhos que precisamos traçar daqui em diante. Porque no campo da educação as universidades estão sucateadas. A falta de investimento, o subfinanciamento está destruindo o serviço das universidades. Está acabando com as bolsas. Porque a lógica de que a universidade não deve ser para todos está sendo aplicada. Porque a universidade deve servir a uma minoria privilegiada. É isso que esse governo defende. E quando você olha para o Ministério da Educação, você vê um pastor fazendo acordo e recebendo em ouro para levar recursos do Ministério da Educação para as prefeituras. Está um desmantelo total, presidente Lula. No que diz respeito ao trabalho digno, que o presidente Lula vem dessa origem sindical, você vê um governo que vai para a ONU, e eu estive lá para desmentir esse governo, que alegava, presidente, que havia reduzido o índice de trabalho escravo e análogo à escravidão do Brasil, que todos os anos o Brasil resgata em média 2.000 pessoas em situações análogas à escravidão, nas propriedades rurais, muitas no serviço doméstico, muitas em fábricas de confecções. Mas quando você vê que o governo subfinanciou o combate ao trabalho escravo, que o Ministério do Trabalho foi destruído e que não existe recurso para fiscalização, que os auditores fiscais do trabalho não têm recurso para botar combustível no carro e ganhar diária para poder fazer inspeção nessas fábricas, nesses lugares onde as pessoas estão sendo escravizadas. Então existe o trabalho escravo análogo à escravidão como nunca existiu no Brasil, mas isso está sendo subnotificado. E foi isso que a gente foi rebater na Comissão de Direitos Humanos da ONU, quando o presidente mandou um porta-voz para mentir, porque esse é o governo das fake news. E a gente precisa combater com inteligência esse governo, compreender como a comunicação está funcionando, entender como eles usam as redes sociais para alienar as pessoas. Porque se as pessoas estão usando arma agora para defender um governo, se as brigas de trânsito terminam em mortes hoje, é por conta da política desse governo genocida, que está flexibilizando o acesso a armas e dificultando o acesso à educação.
O projeto que foi aprovado na Câmara, que permite o uso, a posse e o porte de armas em propriedades rurais, isso é uma afronta aos movimentos sociais que lutam pelo direito à terra, um direito constitucional. Porque os movimentos sociais estão sendo criminalizados e os grandes proprietários de terra agora podem andar armados nas suas fazendas e atirando contra esses movimentos que querem fazer valer, presidente, a função social da terra. A terra tem uma função social de produzir alimentos, de gerar impostos, de gerar emprego, de gerar renda. Tem muita terra no Brasil que não cumpre sua função social. Portanto, a reforma agrária é uma discussão necessária para esse país. E a gente precisa fazê-la. Temos muitos os temas para avançar e temos muito que desconstruir que esse governo construiu. Mas não só nas políticas públicas, mas no sentimento das pessoas. A gente não pode fazer política com ódio no coração. Foi isso que esse governo impregnou na sociedade e é isso que nós precisamos combater. Mas, presidente, para ser mais direto, a gente precisa voltar a dar dignidade para as pessoas e voltar a colocar comida na mesa do prato do brasileiro. Precisamos porque temos 119 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. 17 milhões passando fome. Um Auxílio Brasil que existiu, na verdade, para acabar com o programa Bolsa Família, um programa prestigiado, premiado pela ONU, que distribuiu renda para o povo mais pobre. Esse programa Auxílio Brasil, que Bolsonaro agora vai gastar milhões para mudar o cartão, mudar a cara do cartão do Bolsa Família. Esse programa, ele tinha uma data de validade para acabar. O brasileiro estava caindo numa arapuca, numa armadilha, presidente Lula. E o programa ia acabar em dezembro. Ia chegar um auxílio no bolso do mais pobre, do miserável, do excluído, do marginalizado, mas em dezembro ia acabar esse auxílio. Se não fosse a resistência de nós, deputado Reginaldo Vera, deputada Gleice, no Congresso, não conseguiríamos postergar. E ontem tivemos uma vitória e postergamos esse auxílio. Para, independente do final do ano, isso se tornar uma política de Estado. Mas, na verdade, o que a gente precisa é resgatar o Bolsa Família para dar dignidade para o povo brasileiro. Por isso, presidente, a gente vem passando por um momento difícil e que nós precisamos compreender o que acontece no Brasil. Se nós estamos no Congresso hoje perdendo em quase todas as votações, é porque eles inventaram uma história de orçamento secreto, que é uma vergonha. O recurso público, o dinheiro do povo, não pode ser secreto. A gente precisa acabar com isso. O presidente Arthur Lira está comprando todos os deputados para eleger, para fazer passar esses projetos do governo Bolsonaro. Isso é um crime contra a democracia, isso é um crime contra o Brasil. Precisamos acabar com o orçamento secreto e acabar com essa farra com o dinheiro público. Porque são os milhões de emendas que vão para as prefeituras que são desviados e entram nas campanhas milionárias desses deputados. Aqui, presidente, para concluir, você vai encontrar um grupo político firme, ideológico, programático, para construir um governo e para construir o Brasil. Aqui você vai encontrar parlamentares preparados para debater o bom Brasil que a gente quer construir contigo. Aqui a gente está pronto para eleger Lula presidente em 2022 e dar um basta a esse desgoverno Bolsonaro. É Lula presidente, viva a rede, viva o presidente Lula e vamos juntos construir um Brasil para todos. Muito obrigado.